Que bom que você está aqui. Eu sou a Sara. E eu sou a Rebeca. Vamos iniciar mais um culto aqui no Semear. Por isso, abra o seu coração. Deus está sempre falando com a gente. Oi pessoal, estou passando aqui para pedir que vocês continuem orando pela igreja e pela liderança. E não se esqueça de orar pela volta às aulas das escolas públicas. E que Deus proteja os alunos e os professores. Tchau! Crianças, hoje eu vim aqui para a gente orar juntos. Vamos lá? Senhor Jesus, obrigada, Paizinho, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor é um Deus presente que nos ajuda, guarda, protege a nossa vida, as nossas casas. Agora, em nome de Jesus, eu quero orar pela nossa igreja, por cada ministério, cada líder de ministério, que o Senhor esteja abençoando cada dia mais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada um deles com a sua graça, com seu poder, ó Deus, a cada dia. Papai do céu, eu peço também pelo retorno das aulas, que o Senhor seja presente com as crianças, Senhor, que o Senhor guarde, livre de toda doença, de toda maldade, que o Senhor esteja também protegendo os professores, guarda o coração deles, Jesus, protege eles, dê coragem a eles. Ó Pai, ser com cada professor, com cada diretor, Senhor, cada pessoa que trabalha nas escolas públicas, Pai, que o Senhor possa estar revestindo eles de graça. Pai, agora eu oro pelo culto, Senhor. Peço que o Senhor venha com a sua palavra poderosa sobre o coração dessas crianças e que elas sejam, ó Deus, impactadas, ó Pai, com a sua palavra cada dia mais. Esteja preparada para ser testemunha do Senhor aqui nessa terra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus amores. Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Você já tá aí, vamos lá? Eu tô aqui tomando meu chazinho e hoje eu quero falar com você sobre uma das cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, que é a primeira carta. Esse primeiro livro, né, essa primeira carta que Paulo escreveu, ela foi dividida em 16 capítulos. E no final quero te contar uma curiosidade. Este livro tem vários ensinamentos, muitos deles. E o principal talvez seja o que Jesus fez por nós na cruz. E hoje eu quero falar com você sobre algo que está lá no capítulo 3. Então, nós vamos lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, que diz bem assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Você sabe o que é ser um cooperador? É alguém que ajuda, que auxilia. Então veja só, eu e você somos cooperadores de Deus aqui na terra. Olha que missão, que privilégio. E como cooperadores de Deus, nós também somos servos. Ele é o nosso Senhor. Tudo que Deus tem para nos ensinar, queridos, está na palavra dele. E através da leitura, da oração, nós podemos aprender mais do que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então você pode buscar este Deus e ser servo dele, ouvir e obedecer aquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida.
Mais pra frente também, no capítulo 5, tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim: vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Está lá na primeira carta de Coríntios, né? No capítulo 6, no versículo 20. Criança, você foi comprado por um alto preço. Jesus pagou um alto preço na cruz por nós. E quando nós vivemos uma vida de santidade para agradar a este Deus, nós estamos glorificando a Deus. Isso mesmo. Quando você obedece, quando você fala a verdade, quando você percebe que tem um amigo seu lá na escola que precisa de ajuda e ajuda, quando você diz assim: não, Alinho, isso aqui não é para você. Quando as suas mãos deixam de fazer aquilo que não agrada a Deus. Quando você, come apenas o necessário, fala apenas o necessário, você está glorificando a Deus com o seu corpo. Mas tia Pri, isso é muito difícil. Quando eu vejo, eu já falei, eu já comi mais do que precisava. Enfim, criança, a Bíblia, ela tem ensinamentos que vão nos auxiliar. Assim, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, confessamos os nossos pecados, mais o Senhor Jesus nos dá força. E tem uma coisa que também está escrito no livro de Coríntios, isso mesmo, lá no capítulo 10, está dizendo assim, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Queridos, quando nós estivermos vivendo uma situação muito difícil e que acharmos que não é possível, o Senhor Jesus está ali conosco, porque quando nós reconhecemos que precisamos dEle, Ele nos fortalece. E nada, crianças, nada que vier à sua vida é mais forte do que o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso, é forte e está sempre ao seu lado para te ajudar em qualquer batalha da sua vida. Então, o livro de Coríntios, que nós estamos estudando há um tempão, ensina muitas coisas sobre a igreja. Então, eu sugiro que você leia bastante. E você também vai aprender muitas coisas sobre você. Isso mesmo. Porque quando nós aprendemos e lemos a palavra, oramos, o Senhor Jesus fala conosco e nos ajuda a melhorar naquilo que nós precisamos. E aí, eu quero terminar falando uma coisa para vocês. Você sabia que no livro de Coríntios também tem o meu nome? Massa, né? Tem o meu nome lá. Acredita, aparece o nome Priscila. O meu nome está lá no último capítulo da primeira carta aos Coríntios. Isso mesmo. Olha lá que o meu nome está ligado a um outro nome. Isso mesmo. A Priscila da Bíblia era casada com uma pessoa. E eles faziam uma espécie de trabalho. Então eu vou deixar essa curiosidade aqui para você. Paulo e esse casal, eles tinham um trabalho em comum. Isso mesmo, eles faziam uma coisa semelhante. E aí eu te desafio a ir lá e descobrir qual era o trabalho deles, tá bom? Um beijo e continue aí, lendo a sua Bíblia e orando, tá? Um beijão, tchau, tchau. Oi, crianças, tudo bem? Por aqui tá tudo bem. Hoje, eu e Manu vamos convidar você para louvar a Deus conosco. Vamos lá? Abre espaço aí na sala e vamos adorar ao Senhor. Amém? Único que é digno de receber
Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, faz os três. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Agora vamos lá, mais rápido, hein? Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz o Se Jesus é teu amigo, faz os três. Se Jesus é teu amigo, faz os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Vamos para o nosso culto infantil. Hoje eu quero falar de algo tão especial. Você gosta do livro de Salmos, né? Eu já vi vários de vocês fazendo leitura lá no livro de Salmos. E hoje a Tijane escolheu um salmo muito especial para a gente conversar sobre ele. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus nos revela coisas lindas. E eu quero te falar, mas antes, quero te falar desse menino aqui. O nome dele é João. O João, crianças, ele mora em uma fazenda lá no Pantanal. O João gosta de olhar para o céu todas as noites. Ele olha para o céu, ele vê as estrelas, ele vê a lua, ele gosta até de contar as estrelas, como se fosse possível, né? Só Deus conta as estrelas. Ele fica durante o dia observando a natureza, as plantas, as flores, os animais. Ele fica observando os rios, ele pensa no mar. Sabe que ele nunca viu o mar? Mas ele fica sonhando e vendo nas revistas, até na televisão, e imaginando tudo que Deus fez, tudo que Deus criou. Uau! Ele é apaixonado pelas coisas de Deus. Mas na Bíblia, a palavra de Deus, também tem um rapazinho que era muito apaixonado por Deus. Você já conhece esse rapazinho. O nome dele é Davi. Lembra dele? Isso mesmo. Aquele que destruiu Golias. Esse mesmo. Aquele que se tornou rei. Esse mesmo. Aquele que tinha o coração segundo o coração de Deus. Esse mesmo. Esse Davi. Sabe que certa vez, quando Davi estava ali, cuidando das ovelhas, ele estava nos campos, ou em uma situação parecida, ele escreveu algo tão especial sobre Deus. Abra aí a sua Bíblia. Salmo, no livro de Salmo, procura. Tia Janice vai esperar um minutinho. Se você não conseguiu, chama um adulto. Ou então, anota aí no seu caderninho, Salmo 139. E a tia Janice vai contar para você o que foi que Davi escreveu.
esse Davi amava muito a Deus, como o nosso Joãozinho ali do Pantanal. E naquele tempo, Davi escrevia e tocava, Davi era músico. E ele escrevia o Salmo. E era também uma oração. Tia Janice vai ler para você um pedaço do Salmo. Olha só uma partinha, depois nós vamos falar sobre ele, tá bom? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Sabes quando me sento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes que uma palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor, e pões a tua mão sobre mim. Esse conhecimento é maravilhoso demais, vai além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Uau! Davi escreveu isso sobre Deus. Sabe o que ele queria dizer? Ele queria dizer que Deus é onisciente. Repete comigo. Deus, fala aí, não se importa com o adulto não. O adulto também precisa aprender isso. Fala lá. Deus é onisciente. Tá bom, tia Janice, ele é onisciente, mas o que significa onisciente? É o que a palavra de Deus diz. Ele conhece os seus pensamentos. Sabe que Deus sabe todas as coisas que você pensa e o que você vai falar antes mesmo que a palavra saia da sua boca? Aquilo que você pensa, Deus já conhece, Ele já sabe todas as coisas. Deus conhece o seu pensamento, Deus conhece o seu passado, o seu presente e o futuro. Antes que você diga alguma coisa, Ele sabe tudo que vem na sua cabeça, os seus sonhos, os seus projetos. Isso é ser onisciente. E Davi, ele estava reconhecendo nesse salmo que Deus sabe todas as coisas, conhece o pensamento. Eu vou te contar um segredo. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou contar isso para ninguém. É importante a gente ter segredos, mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece os teus segredos. E crianças, o Salmo, ele continua ainda. Olha só, ele fala assim, para onde eu irei escapar do teu Espírito? Deus está em todos os lugares, né? Para onde eu poderei fugir da tua presença? E aí Davi fala, se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, tu também está lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Vocês se lembram? Deus conhece os pensamentos. Mas agora, Davi fala de uma outra coisa de Deus, que ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares, não adianta querer brincar de esconde-esconde com Deus. Ele sabe todas as coisas. Você sabe, crianças, que o mesmo Deus que está aqui cuidando de nós, aqui agora nesse culto, Ele também está cuidando dos adultos, Ele também está cuidando das crianças que estão na rua, Ele também está cuidando das pessoas no hospital, Ele também está cuidando das pessoas no outro país, até no Japão, crianças, que agora lá está amanhecendo, Deus está cuidando. Deus é também onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele cuida do mundo todo, crianças, ao mesmo tempo. Repete com a tia Janice. Deus é onipresente. Isso mesmo. Vamos falar juntos agora. Deus é onipresente. O que é onipresente? Está em todos os lugares. Deus não é a lua, Deus não é o sol, Deus é o
todo-poderoso, que criou todas as coisas e que está presente em todos os lugares. E você sabe, crianças, que esse Deus que conhece os pensamentos, mesmo que eu não fale, Ele sabe o que eu estou pensando. Esse Deus que está presente em todos os lugares. Você sabe que Ele te ama? Sabia, Tiago, que Ele te ama? Deus te ama muito. Deus ama todas as pessoas e Ele cuida de nós. Que bom, né, crianças? Já imaginou? Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grande, dá a impressão que a gente é tão pequenininho que Ele nem vai olhar pra gente. Mas não, Ele se preocupa e Ele cuida. Ele até mandou Jesus, né, para morrer na cruz para nos salvar, e você já conhece essa história. Pois é, esse Deus é onisciente e Ele é onipresente. Mas Davi, ele continua ainda falando mais sobre Deus. Ele fala assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção, com certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Olha só. Sabe o que Davi está falando aqui? Nesse pedaço que a tia Janice leu, agora do versículo 12 até o versículo 18, ele está falando que Deus o conheceu antes que ele nascesse, crianças. Antes que ele fosse um bebezinho, quando ele era ainda um grãozinho, Deus já o conhecia, Deus já cuidava dele lá no ventre da mãe. Que coisa, né, crianças? Davi escreveu esse salmo, ó, antes de Jesus nascer, muito antes, que já faz quase 2000 anos que Jesus nasceu e viveu aqui entre nós. E Davi está falando que Deus o vê dentro da barriga. Hoje, as mamães até veem os filhinhos no ultrassom. Sabia que tem o ultrassom que mostra o bebezinho dentro da barriga? Mas não é do mesmo jeito. Deus vê todas as coisas. Deus nos vê ainda sem forma. Você sabe que antes de você nascer, Deus já sonhou com você? Sabia disso? É verdade, Deus sonhou com você, Ele fez projetos grandiosos para a sua vida. Ele já imaginou e sonhou com propósitos lindos para a sua vida, para os seus estudos, para os seus amigos, até para o seu casamento. Você é criança, mas Deus já fez projetos e propósitos. O que eu preciso fazer então para seguir esse projeto, tia Janice? Você precisa obedecer a Deus. Você precisa conhecê-lo. E como que a gente conhece a Deus? Olha aqui, ó. Na palavra. É aqui que Deus se revela. É na palavra que Deus se mostra e mostra todas as coisas. Mostra como Ele é. Deus é onisciente, conhece os meus pensamentos. Deus é onipresente. Ele é tão poderoso que Ele pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. E Deus é onipotente. Ele tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Ah, tia Janice, mas aconteceu muitas tragédias pelo mundo, aconteceu muitas coisas ruins, aconteceram muitos desastres naturais e até, tia Janice, esse Covid, que é uma praga, até os gafanhotos. Sabe, crianças, isso só permanece até a hora que o nosso Deus Todo-Poderoso disser, basta, chega.
Ele tem o controle e Ele está permitindo que aconteça essas coisas ruins e que nos fazem ficar preocupados, tristes, sem sair de casa, sem abraçar os nossos amigos. Ele está permitindo que aconteça isso para que a gente saiba que quem tem o controle de todas as coisas é Ele. E para que a gente busque a presença dEle. Ele quer que a gente aprenda a buscá-lo como Deus onisciente, que conhece os pensamentos, como Deus onipresente, que está em todas as partes. Ele está nos hospitais agora, cuidando daqueles que estão nos leitos. Ele está na sua casa, Ele está na minha casa, Ele está aqui conosco, está em todos os lugares. E Deus é onipotente. É como se a nossa vida e o mundo fosse um grande barco. E Deus está ali, crianças, dirigindo esse barco. Ele é onipotente. Ele pode parar, Ele pode calar, Ele pode fazer continuar todas as coisas. Basta somente uma palavra dEle, basta somente o dedo dEle ser estendido, as mãos dEle serem estendidas, que tudo muda, todas as coisas vão para o lugar. Então, crianças, esse é o Deus que te criou, esse é o Deus de Davi, que escreveu o Salmo 139, e esse é o Deus que te ama, o Deus que te criou, o Deus que cuida de você. Eu me sinto tão feliz de saber que esse Deus tão maravilhoso, que eu nem compreendo direito de tão grande que Ele é, Ele me ama e cuida de mim. Isso é tão especial. Você é especial para Deus. Você é propósito dEle. Ele sonha com uma vida de adoração para você. Ele quer você na presença dEle. Ele quer você andando nos caminhos que Ele traçou para você, que são caminhos bons, perfeitos e agradáveis. São caminhos de paz e não de mal. É isso que a palavra de Deus diz, crianças. E a palavra de Deus ainda diz que Ele nunca, jamais vai te deixar. Nem quando você quer se esconder dele, Ele não vai te deixar. Nem quando você quer que o seu pensamento seja desconhecido de todas as pessoas, Ele não vai te deixar. Mesmo quando você estiver numa situação muito complicada, que você pense, ninguém vai resolver isso. Ele vai resolver, Ele pode resolver e Ele quer resolver, tá bom? Basta você falar com Ele sobre isso. Você está vendo como Ele te ama? Você está vendo quanto você é especial? Mas tem uma coisa, crianças, que Davi também escreveu e que a tia Janice quer ler aqui, olha. Davi, sabendo da grandeza de Deus, sabendo desse Deus tão poderoso, ele escreveu assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas aflições e vê se há em meu comportamento alguma coisa que te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Olha que lindo, crianças. Davi reconheceu, escrevendo esse salmo, que é uma música também e é também uma oração, ele escreveu reconhecendo que ele precisa que o nosso Deus Todo-Poderoso olhe para o coração dele, porque ele pode fazer isso. Que Deus sonde, veja se tem alguma coisa ruim e que Deus mude aquela conduta e guie pelo caminho eterno. Foi isso que Davi pediu. E eu gostaria que nessa noite você também pedisse isso. Olha só, essa aqui é a nossa mãozinha de oração, tá certo? Você vai agora colocar as suas mãozinhas juntas, você vai fechar os seus olhos e aí você vai dizer assim com todo o seu coração. Você crê que Deus é onisciente? Olha bem, repete comigo. Onisciente, conhece os pensamentos. Você crê que Deus é onipresente? Está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele pode, é Ele mesmo que criou todas as coisas. Ele é onipotente, Ele pode resolver todas as coisas, porque é no controle dele que todas as coisas estão. Você crê nisso?
Crê? Então feche o seu olhinho, junte as suas mãozinhas como a nossa mão de oração aqui. E aí você vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas aflições. Vê se há em meu comportamento algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Fez essa oração? Pode ter certeza que o nosso Deus está olhando para você e que Ele vai fazer de você uma criança cada vez melhor. Deus, Ele age quando a gente quer, tá bom? Quando a gente pede para Ele fazer isso no nosso coração, Ele faz. Tem gente que não deixa Deus agir. E aí fica do mesmo jeito sempre. Mas você, criança, você não vai ser assim. Você vai ser uma criança como Davi, que tem um coração ensinável, um coração que quer aprender com Deus, um coração que quer ser cada dia melhor. Você, crianças, vai perfumar todas as nações, porque o nosso Deus te fez para isso. Amém? Muita saudade de você, viu? Muita saudade mesmo. Cada dia mais.